Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Na leitura do livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículos 44 ao 47, está escrito, disse o apóstolo Paulo: se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem é o Senhor dos céus. Pode parar por aqui. Como assim primeiro homem e segundo homem? Como assim corpo natural e corpo celestial? Você não sabia? Que o primeiro homem da terra, ele possui um corpo, uma alma e um espírito. Pois ele não é o corpo, nem a alma, nem o espírito, conforme consta no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 47, onde está escrito: disse então Maria: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Disse ela: a minha alma e o meu espírito. Se Maria tinha um corpo, uma alma e um espírito, isto significa que ela não era o corpo, nem a alma, nem o espírito. Da mesma forma que por eu ter esta caneta, não significa que eu seja esta caneta. Desta mesma forma, por termos um corpo, uma alma e um espírito, isso não significa que nós sejamos o corpo, a alma e o espírito. Agora, se o ser humano não sabe exatamente quem ele é através deste plano físico, como supõe os seres humanos saber exatamente quem eles são na eternidade? Uma vez que na eternidade este segundo homem, ele existe onde não existe espaço e nem tempo. Se não existe espaço e nem tempo, então não existe um corpo, tal como nós o conhecemos. Também não existe essa descrição de alma e espírito, pois isto é uma conjugação verbal. O verbo surgiu com o plano físico. Na eternidade não existe a palavra. A palavra foi criada. Tudo que foi criado não faz parte da eternidade. Então, como descrever exatamente quem é o segundo homem, que é o Senhor dos céus, se os seres humanos não são capazes de descrever exatamente quem eles são através do corpo, através da alma e através do espírito? Isso te escandaliza? Isto é bom para fazer você pensar. Veja o que consta no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os grandes animais de toda a terra. Pergunta: por acaso os seres humanos possuem poder? Eles dominam as feras, os leões, os crocodilos? Não, meu amigo. Não. Caia numa selva e veja o que irá acontecer com você. Não. Os seres humanos não dominam. Então, como podem eles ser exatamente a criação de Deus? Como pode ser o homem a imagem e semelhança de Deus se o verdadeiro homem domina sobre todas as feras? Você ainda não entendeu? Veja o que consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 48 a 49. Acrescentou Paulo: os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos, e os que são dos céus ao homem celestial. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, traremos também a imagem do celestial. Pode parar por aqui. Como assim? Nós trouxemos a imagem do que é terreno, a imagem dos nossos pais aqui da terra? Bingo, meu querido amigo. Isso significa que você não é a imagem do celestial. Por isso disse Jesus: necessário vos é nascer de novo. Você precisa ser gerado por Deus, não pela carne, para se tornar filho de Deus, pois o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do Espírito, por assim dizer, se torna filho de Deus. Você não sabia que os seres humanos não são filhos de Deus? Veja por você mesmo que consta no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Por isso que os seres humanos não são capazes de dominar as feras. Veja, Daniel foi lançado na cova dos leões, mas os leões não fizeram absolutamente nada sobre ele, pois verdadeiramente ele era filho de Deus. Mas os demais sacerdotes foram lançados na cova, e estes foram devorados pelas feras.
Você ainda não entendeu, meu amigo? Os verdadeiros filhos de Deus têm domínio sobre os 4 elementos, sobre o ar, sobre o fogo, sobre o vento e sobre a terra, sobre tudo que há debaixo dos céus. O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus tem poder absoluto sobre tudo, não só sobre a vida, como também sobre a morte. Quer que eu prove? É claro que eu vou provar. No livro de Isaías, capítulo 43, versículo 2, está escrito: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá a ti. Um exemplo perfeito: Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha. Nem mesmo um fio de cabelo ficou cheirando a queimado. Por quê? Porque os verdadeiros filhos de Deus têm poder absolutamente sobre tudo e sobre todos, assim como sobre a vida e a morte. Até porque no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 39, está escrito: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te. E o mar e o vento se aquietaram. Jesus tinha poder exatamente sobre os 4 elementos, e não só ele. Todos os filhos de Deus, até porque no livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 21, está escrito: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar, por um forte vento oriental, toda aquela noite. Moisés também tinha poder, não só sobre os 4 elementos, meu querido amigo. Prova disto que no livro de Números, capítulo 16, versículos 31 a 33, veja agora exatamente Moisés, o Filho de Deus, exercendo poder e autoridade também sobre a terra. E aconteceu que, acabando de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo se abriu e os tragou com suas casas, como também com todos os homens. Moisés tinha poder, assim como Elias tinha poder sobre o fogo. Ele fez descer fogo dos céus, conforme consta no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e a pedra. Disse exatamente o profeta: se eu sou profeta de Deus, desça fogo dos céus e os consuma. Sim, todos estes tinham poder sobre a água, sobre o vento, sobre a terra, absolutamente sobre tudo, meu querido amigo. Por quê? Porque o verdadeiro homem, que é feito à imagem de Deus, ele tem poder sobre toda a criação. Como eu disse, os verdadeiros filhos de Deus têm poder sobre a morte. Veja exatamente o que consta no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 18. Eles pegarão em serpentes, e se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. Mas o homem natural não é filho de Deus, ele morre, ele cai à espada. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Atenta, eu vos tenho dado autoridade, disse Cristo, para pisarem serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará mal. 1000 cairão à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido, meu amigo, se verdadeiramente você já se tornou filho de Deus. Os filhos de Deus têm poder sobre a vida e sobre a morte, têm poder sobre toda a criação, sobre as feras, sobre o fogo, sobre a água, sobre o vento e sobre a terra. Até porque no livro de Atos, capítulo 28, no versículo 36, está escrito: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, ou seja, de madeira, e pondo-as ao fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu na mão. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E diziam: quem é este? Por acaso é um Deus? Está vendo? O Filho de Deus é um Deus. Por isso disse Jesus: exatamente, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Não está escrito no livro de Salmos: vós todos sois filhos de Deus, ou seja, todo aquele que foi gerado do alto, por acaso não é filho de Deus? Todavia, como homens morrereis.
como homens, mas não como Deus. Não como Deus, meu amigo. Por quê? Porque aquele que já despertou exatamente da sua verdadeira identidade espiritual, este não pode mais morrer. Você ainda não entendeu? O homem da terra, ele é apenas carne e sangue? Não. Ele é formado por corpo, alma e espírito. Tanto o corpo quanto a alma e quanto o espírito do primeiro homem. Tudo isto nasceu neste plano físico. O espírito, que o homem chama de espiritual, não tem nada de espiritual. Tudo isso faz parte deste plano físico. Você possui um corpo, uma alma e um espírito. Estes três pertencem a este plano físico. Alma é a consciência do corpo, o centro das emoções. O espírito é o despertar da consciência do homem espiritual aqui na Terra. É apenas uma consciência, um estado de consciência. Um espírito é um estado, repito, de consciência. Apenas um estado. Não há como descrever o que é um espírito. Não a nível espiritual. Isto pertence à eternidade, aonde as palavras não se aplicam. Aonde o tempo e o espaço não existem. Não existe corpo, nem alma, nem espírito no segundo homem. O primeiro homem, ele possui corpo, alma e espírito. E ele não é o corpo, nem a alma, nem o espírito. Então, o que é o primeiro homem? A palavra? Bingo, meu querido amigo. Mas a palavra é apenas a consciência, os pensamentos da carne. Os pensamentos da carne não possuem realidade alguma, senão somente para a sua percepção. Não há realidade alguma no primeiro homem? E o segundo homem, o que exatamente ele é? Você sabe? Não? Então eu te explico no próximo vídeo.